aí, pessoal, seja bem-vindo à nossa estreia do Aprimorar Cast, o podcast do Instituto Aprimorar. Finalmente, né? A gente Amém. deu início ao nosso podcast. Do meu lado, Delma, que é o rosto do nosso E podcast. aí, galera, como é que vocês estão? Tranquilidade? Ansiedade, passou, Delma? É um pouquinho. Do nosso lado aqui, nossa convidada, mais que especial, Oi, oi. Gabi. E aí, Gabi? Tá Tudo nervosa? tranquilo? Tá tranquilo? Mais ou menos. Pra quem não sabe, gente, ó, esse é o nosso episódio 00. Não é o 001, é o 00. Por que é 00? Porque depois desse vai vir muito mais, gente. E não tem ninguém mais merecedor do que a gente, Pô, né? isso Afinal aí. de contas, trabalhamos O trabalho foi bastante. todo nosso. E Tem- Não foi fácil não, hein? Pra quem não sabe, tô ali atrás, ó, Bia e Anca estão ali no Contra-Rega. Então Isso. estamos apresentando todo mundo. Por quê? Porque a gente tá muito feliz. É só por isso. Pra caramba, galera. Então, vocês não têm noção. Hoje a gente vai falar de quê? Vamos falar um pouquinho de como surgiu o Aprimorar, né? Como é que Instituto surgiu o Aprimorar. Aprimorar? Porque através do Instituto Aprimorar que veio o Aprimorar Cash. Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Mas eu queria aproveitar, gente, e falar sobre nossos patrocinadores. Ah, sim. Isso. Vamos começar falando pela Creche Escola Docilar. Então, para quem não sabe, a Creche Escola Docilar fica aqui localizada no centro de Austin. Então, você que mora aqui próximo, pode estar entrando em contato com eles. Depois a gente vai estar colocando aqui na tela, tá? O arroba deles e tudo mais. Creche Docilar. Gabi, tu tem filho? Tenho. Qual é a maior dificuldade que você tinha antes com o teu filho? Encontrar um lugar pra deixá-lo. Então, lá não tem esse problema, gente. Alimentação, tudo por conta da creche. E melhor de tudo, né? Horário de 7 às 7 e um preço que cabe no bolso do pessoal, né? Acessível. E eu sou a favor muito de creche, gente. Meu filho do meio ficou na creche durante muitos anos. Foi expulso, né? Foi Não expulso. cansa de Foi- falar isso. Sempre ela fala. Ela Sempre, sempre né? fala. Não cansa de Gente, falar que o ela filho dela sempre foi fala. expulso, Tadinho, cara. olha, ele entrou com 4 meses e saiu com 6 anos expulso porque foi pra idade escolar. Na creche onde eu morava em Lobby não tinha idade escolar, não tinha escola. Mas eu amo, gente. Nossos outros patrocinadores, Instituto Aprimorar, né? Lógico, Instituto Aprimorar curso profissionalizante. Galera, a gente vai deixar o número ali também, tá? Tem curso de cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelha, depilação, transista, cuidador de idosos, auxiliar de creche, libras. Mas a gente vai falar um pouquinho também do Instituto Aprimorar, tá? Como é que ele surgiu. Mas tem N cursos excelentes e o preço aí, galera. Além disso, Tranquilidade. temos espaço ao Shin Club, então para Ótimo você, também, homem e ó. mulher, que quer cuidar das suas madeixas, do seu visual. Então, um espaço gente, totalmente ó, democrático. Ó, Tá bonita a raiz, ó. Aí, Nosso ó. amigo Léo que sabe. Então, o Espaço Austin Club não é um salão, é um espaço para toda a família, tá? Então temos uns espaços separados. Então, o homem fica de um lado, a mulher fica de outro. criança E também, né? criança, a gente atende Isso. tudo quanto é Criança tipo também, de galera. público. Então, quiser também cuidar do seu visual, é só vir conhecer o Espaço Austin Club, que também é um dos nossos parceiros aqui do canal. Enfim, mexão feito, vamos lá, né? Então, vamos falar. Pra quem não sabe, hoje eu era pra eu estar sentado ali no lugar da Gabi, né? Mas eu gosto desse cantinho aqui, então tenho que me acostumar É. com esse cantinho. É. Mas o entrevistado, entre aspas, vai ser eu. Então, assim, gente, vem devagar, mas podem ficar, podem ficar à vontade também, pô. Vamos lá. Bom, primeiro, né, como é que surgiu, gente, curso profissionalizante? Qual foi, Essa ideia surgiu de onde? de onde? Qual foi a necessidade? E que quando, você né? E quando? viu? Isso. Ó, Foi na isso, verdade, gente? surgiu de uma necessidade, né? Você já é profissional nessas áreas, né? De cabeleireiro, barbeiro. Na verdade, eu não era até pouco tempo. Assim, eu considero que era pouco tempo, porque foi em 2015. 2015 eu fui morar em São Paulo. Quando eu fui morar lá em São Paulo, estava desempregado, assim, como um monte de gente. E eu não conseguia emprego, né? Então eu peguei e fui fazer... Uma vez eu estava passando na frente de um salão e eu vi um papel escrito assim, precisa-se de cabeleireiro. E eu peguei e falei, pô, tá aí, cabeleireiro, né, cara? Então, pra você ser cabeleireiro, não assina carteira, nada disso, Não, tal. Porque assim, eu isso. nunca gostei de trabalhar de carteira assinada. Então, eu ia para as entrevistas de emprego e eu não conseguia emprego.
Porque tinha gente lá que tinha carteira assinada e tal. E eu falei, pô, vou fazer um curso. Cabeleireiro não assina carteira, então vou fazer o curso pra começar a trabalhar nisso aí. Só que veio o preconceito, né? A gente falou, porra, cabeleireiro? Cabeleireiro Gente, não. Infelizmente, a gente sabe Mas que isso engraçado existe. que dentro de Austin tem cabeleireiros, excelente. Não, sim. Aí eu fui fazer um curso de barbeiro. Depois que eu fiz o curso de barbeiro, passou um mês e meio, mais ou menos, eu já estava trabalhando na área. O primeiro lugar que eu trabalhei foi uma clínica de estética, lá que eu tive a oportunidade. Porque assim, ninguém quer dar oportunidade para quem está começando. O pontapé inicial é o mais difícil, né? Ninguém quer. E dá pra entender, né, cara? Porque assim, a pessoa que vai dar oportunidade pra alguém num salão, você coloca uma pessoa que acabou de se formar. A pessoa vai fazer besteira, pô. E uma coisa que eu vejo muito nos salões, quando eu vejo vaga, é assim, com carteira de cliente. Porque assim, o dono do salão, às vezes ele quer a pessoa que traga cliente pra dentro do salão pra trazer dinheiro, né? E no caso, ele quer movimentar Ele também quer o espaço movimentar. dele. Então assim, pra você ter um profissional que não tem cliente nenhum e ele vai ficar ali sentado à toa, ou você poder trazer um profissional que já tem cliente, vai. Mas assim, por experiência, eu não acho legal. Porque quando o profissional vai embora, os clientes vão embora todo mundo junto, pô. E a pessoa também, assim, vem e você, às vezes você tem teu espaço, você quer estipular um ritmo de trabalho e tudo mais, você não vai conseguir nunca, pô. Sim. Porque a pessoa já tem vários vícios em cima daquilo dali. Mas eu acho que em salão em si, isso que acontece quando o profissional sai e os clientes acabam indo, eu acho que isso, de repente, acontece até isso muito, não é? Isso acaba sendo muito normal, não? Como assim? Por exemplo, eu faço unha com uma determinada pessoa. Eu conheci ela através do salão. Mas se ela foi embora, de Saiu repente, do eu queria salão. o contato dela. É igual médico, né? Depende. Tem médico. Depende. Eu costumo dizer o Caso. seguinte. Na hora de montar um negócio, você não pode o cliente, ele não pode ir no teu negócio pelas pessoas que trabalham ali. Ela tem que ir pelo serviço que é oferecido ali. Mas o serviço é oferecido Pelo profissional. Sim, então vamos lá. Se eu monto meu negócio pensando nas pessoas que trabalham ali. Então, assim, as pessoas vão por causa do profissional que trabalha ali. Se o profissional sair, eu não tenho mais Não, eu cliente. tô falando assim no começo, né? Não, pô. Então, assim, você na hora de montar um negócio, você tem que pensar no seguinte. O que eu vou fazer para eu atrair as pessoas independente das pessoas que trabalham comigo? Não tem jeito. Porque vai acontecer, mano. Ninguém é eterno dentro de um negócio. Então, pelo fato de ninguém ser eterno, as pessoas vão sair. Mas a perpetuidade do teu negócio, ela tem que continuar, pô. Mas é igual professora de escola, por exemplo. Professora de escola, às vezes, tem professora que sai. É excelente. Nossa, e quando ela sai, os alunos sentem tudo. O espaço ele tem que ter um atrativo além do profissional. Sim, então assim, você tem que pegar e modelar de forma que você crie um padrão. Independente de quem vai atender a pessoa, ela sabe que ela vai e ela vai ser atendida da mesma forma, pô. E com isso você consegue perpetuar. Então assim, é por isso que você, às vezes, como responsável, você não pode ter medo de perder um profissional. Porque se você fica baseando o seu negócio baseado no profissional que está lá, você fica refém dele. Então a pessoa começa, se ela fizer besteira, você fica com medo de tirar essa pessoa, porque senão você não tem mais cliente. Então, por isso que não. Mas voltando lá, eu fui fazer o curso, depois que eu fui fazer o curso, passou um mês que eu tinha terminado o curso, a escola onde eu fiz o curso me chamou para ser instrutor. Aí ela me chamou para ser instrutor, eu fui indo e tal. No meio do caminho eu descobri que ia ser pai. Então eu decidi voltar pro Rio, junto com a mãe da minha filha. E quando a gente voltou pro Rio, fui dando aula e tal. Só que chegou uma hora que eu olhei assim, nessa época eu trabalhava em 3 escolas. Chegou uma hora que eu olhei e falei, cara, não tem mais para onde eu ir. Porque na época eu era instrutor de barbeiro, de cabeleireiro e eu era coordenador na escola. Depois, uma dessas escolas que eu trabalhava, ela meio que comprou meu passe, né? Me fez uma proposta melhor,
que eu achei que era bem melhor para mim, fui. Só que aí eu olhei e falei, não tem mais, eu cheguei no teto, porque não tinha mais para onde crescer. E eu resolvi, olhei assim e falei, cara, o único caminho que tem agora é eu me tornar dono disso daqui. E não tinha possibilidade de eu me tornar dono daquilo Essa lá. chance não existia. Então eu falei, então tem que sair para empreender. Aí eu saí, montei uma escolinha em sociedade, deu muito certo que não deu certo, eu costumo dizer isso, a gente começou a ter alguns atritos e tal, e a partir dali que eu falei, cara, chegou a hora de eu seguir a carreira solo, e eu vou pegar e vou empreender aqui andando com as minhas próprias pernas. Montei um outro negócio na época que me ajudou a levantar o dinheiro para eu montar o curso, porque eu não tinha dinheiro para montar o curso. Então, e da onde que veio a ideia do curso? Tinha essa parte, né, que eu já tinha uma base, porque eu tinha trabalhado quase 2 anos em outras escolas e tal, só que veio principalmente do trabalho, de eu olhar as pessoas que trabalhavam comigo e eu ver que elas não estavam preparadas para aquilo. É a necessidade de profissionalizar as pessoas. Sim. Porque isso acontece muito. Eu vejo muitas vezes assim, vagas de emprego, e eu vejo muitas empresas falando que a vaga não tem um profissional qualificado para aquela vaga. Eu vejo muito isso. Eu assisti hoje, eu estava na rua, tinha assistido uma reportagem de empresas de energia solar. Instala essas placas de energia solar. Elas estão tendo que formar as pessoas. Quantas pessoas você conhece que trabalham com energia solar? Quantas pessoas você conhece? Nenhuma. Não tem, pô. Não, conheço um esposo de uma amiga minha. Só ele. Não tem, raridade. Não tem profissional, é muita pouca gente. Então, dali veio. Na época a gente começou só com curso de auxiliar de creche. E depois que a gente abriu o leque para os outros cursos. Curiosidade, o Instituto Aprimora ele começou com um curso de inglês, depois foi para Libras. Não, tinha inglês na época, além dos cursos que a gente tem, eu tinha colocado inglês e eletricista. Por que do inglês você colocou para Libras? Apesar de eu prefiro... Não, tinha Libras também. Ah, tinha os dois? Tinha. Tá. A ideia era o seguinte, nosso curso está localizado em Ausch. Por que Ausch? Porque era próximo da Porque eu moro aqui. Eu moro aqui e aqui é fato que tem essa necessidade de curso profissional. Por que Ausch? O que é empreender? Para vocês, o que é empreender? Exatamente isso. Você focar no determinado público que a necessidade de empreender, não, empreender é você resolver um problema, mano. Então, você tem que resolver um problema. Você tem que resolver um problema. Eu tenho uma pessoa que está com sede. Então, vou vender água para ela. Resolvi esse problema dela. Em Ausch, por que Ausch? Você pega todo o público de Ausch. Qual é o nosso público aqui em Ausch? Eu tenho pessoas adolescentes até senhoras com baixa formação de escolaridade e que boa parte delas não tem a oportunidade de ter um emprego. Sim. Beleza? Então, em Ausch, o que a gente mais tem é problema, pô. E essas pessoas, quando querem se profissionalizar, elas têm que sair de Ausch. Então, assim, para quem não conhece Ausch é um subbairro de Nova Iguaçu. Tá? Então, o pessoal que mora um pouco mais distante, fora do Rio e tudo mais, Nova Iguaçu é um bairro do estado do Rio de Janeiro. É um município, né? Município do estado do Rio de Janeiro. Exato. É um dos maiores municípios que tem. Então, assim, só que Ausch é muito grande. Muito. Então, aqui, eu costumo dizer o seguinte, você pode andar em Ausch todos os dias, que todos os dias você vai ver gente que você nunca viu. Sempre tem. Então, as pessoas, quando queriam se profissionalizar, elas tinham que sair daqui e ir para Nova Iguaçu ou Queimados. Que é um outro município do Rio de Janeiro. Então, com isso, aumenta o custo para a pessoa. Exato. Porque ela tem que pagar passagem. Sim. Além do custo, tem o tempo que ela vai ter que se deslocar. Você pega um garoto de 15 anos que vai fazer um curso lá no centro de Nova Iguaçu, 6 horas da tarde, vai sair 10 horas da noite. Mano, esse garoto vai chegar em casa quase meia-noite, porque o transporte público também não ajuda. Exatamente. Aqui não. Ele vem pro curso, sai daqui 10 horas, quando é 10h10, 10h15, ele já tá em casa, porque ele consegue vir de bicicleta, ele consegue vir a pé. Então,
aqui em Austin a gente tem um público muito grande que, infelizmente, o poder público ele não chega. E na época eu lembro o seguinte, quando eu falei assim, cara, eu tenho que montar o curso, porque só tem eu enxergando isso aqui agora. Não tem mais ninguém enxergando isso, então eu tenho que aproveitar. É o primeiro e o único. Dentro de Austin que tem esses cursos. Então, Austin, como é um lugar que tem muitos problemas, a ideia é o quê? É resolver esses problemas. E eu, particularmente, depois que eu passei de uma fase, eu entendi o seguinte, que a minha missão hoje é transformar a vida das pessoas em Austin. É isso. Sim. Porque, se você reparar, o logo do Instituto é o chapeuzinho, uma seta e um gráfico. Por que aquilo dali? Através da educação, você consegue ter uma ascensão na sua vida. Exatamente. Não é profissional. Sim, no então, geral. Se não fosse a educação, se não fosse o estudar, se não fosse aprender alguma coisa, eu não teria conseguido as coisas que eu consegui. E conhecimento, você vê aí pelo tanto de livros que tem aí, que foi boa. Todos esses livros eu já li e ainda tem outros ainda que eu quero ler, que é para adquirir o conhecimento, né? Mas isso é muito legal, porque o Instituto Aprimorar, ele traz essa oportunidade, como você falou, de mães, de Sim. vós trabalharem dentro de casa, né, como design de sobrancelha, como Sim. depiladora, como manicure, como transista, que hoje está crescendo. E até os jovens mesmo, adolescentes. Pode. Como O exemplo que eu gosto de dar muito é o seguinte, eu sempre dou esse exemplo. Você pega uma mulher, 40 anos de idade, ensino fundamental. Aonde que ela vai arrumar emprego? Se ela fizer um curso de design de sobrancelha, de depilação, de cabeleireiro. Porque ninguém chega para uma manicure e fala assim, você tem ensino médio completo, você tem faculdade? Ninguém pergunta. Você tem que ser uma boa profissional naquilo. Sim. Uma depiladora, uma transista, profissional da beleza da área que for, realmente. Se profissionalizar a educação, ela investir, isso é ótimo. Só que eu tô sentindo que vocês estão muito tensa. eu Deixa eu mudar o papel agora aqui. Deixa eu ai, mudar. meu Agora eu Deus. vou de entrevistada para entrevistador. uma entrevista Vamos lá. Delma, Delma. por que trabalhar no Instituto Aprimorar? Ai, gente, você não quer que eu conte minha história, Vai né? lá aí, pô. Ai, gente, a minha história. Vamos lá. Como é que surgiu o Instituto Aprimorar? Gente, eu era contra empreendedorismo, tá? Ai, olha só que ridículo isso, né? Mas eu era. Não é contra o empreendedorismo, porque senão não tinha padaria, não tinha mercado, não tinha essas coisas. Mas eu trabalhava até aí com CLT. E, de repente, me apresentaram alguém, né? Que tem uma outra história atrás disso. E me chamaram para trabalhar no Instituto Aprimorar. Eu fui, pezinho atrás, achando que ia ficar 1 mês, 2 meses. E, gente, tem anos. E me apaixonei exatamente por isso. Quando um aluno ele faz uma matrícula, quando lá na formatura dele ele agradece que você vê transformações de vida, isso é apaixonante. Eu já vi mulheres entrando ali, a gente estava até conversando sobre isso, né? Tem uma aluna lá, quando ela pegou o certificado dela, ela falando a diferença que ela mudou. Eu tenho senhores que fizeram curso de cuidadores de idosos, que quando você entrou de um jeito, e o sorriso que sai, de uma depiladora que consegue montar o próprio negócio dentro da varanda da casa e consegue ele tomar conta do seu filho, Cuida do seu filho, esposo, isso aí. da sua casa e ganhar o seu próprio dinheiro. Porque assim, eu sempre falo isso, né? Independência financeira, isso é muito bom, gente. Principalmente para nós mulheres, gente. Porque a mulher gasta muito mais do que o homem, galera. Gasta. Muito mais, gente. O que vocês mais gostam daqui do Instituto? Olha, tem tanta coisa, gente. Às vezes a gente tá Pairou-lhe um silêncio aqui agora que... Olha, já viu assim, você tá triste, você vem pro Instituto Aprimorar? Gente, Em dias difíceis, o Instituto é a nossa terapia. não é, gente? Cara, é uma sabe terapia, uma o que eu mais galera- gosto do Instituto? Tudo, gente. Na verdade não é do Instituto, né? Da minha rotina. É que todos os dias a gente faz a mesma coisa, mas todos os dias É são diferentes, isso aí. mano. É muito diferente. Eu acho que o Porque legal é isso. É todo dia um trabalho diferente, um aborrecimento Isso. diferente, uma alegria diferente, são pessoas diferentes que a gente encontra. E assim, não é todo lugar que você trabalha que você Não. tem essa oportunidade. E uma observação, gente. Nós passamos por uma pandemia, né? É, filho. Gente, Sim, uma verdade. pandemia. Como Na foi a verdade, pandemia? gente Como foi ainda a pandemia? Tá, né? Na
Na verdade, a gente ainda tá na... Olha, Então, assim, hoje é de quê? Dia 29 de setembro, Setembro. então a gente ainda tá na pandemia, mas assim, acho que o maior desafio, acho que assim, o Instituto vai fazer 4 anos em maio, né? Acho que nesses 4 anos, o maior desafio que eu tive foi no primeiro mês, não, a gente inaugurou em maio, em julho. julho. Em julho de 2019, Sim, vocês não foi estavam Não, ainda. eu entrei em agosto. E. Não, foi em agosto. Em Agosto entrei de dia- 2019, que eu Foi. lembro que foi meu maior desafio, e a pandemia. Agosto, por quê? Eu nunca imaginei que eu ia ter a responsabilidade que eu tenho hoje. Então, a gente tem bastante gente que trabalha com a gente e tal, para fazer acontecer. E eu parei para fazer as contas, né? De quanto que eu tinha que pagar todo mundo. E eu olhei assim e falei, mano, essa conta não fecha não. Não vai dar. Loucura, E né? eu nunca me imaginei tendo que administrar uma... Não era nem o dinheiro, né? Era uma dívida daquele tamanho. Porque era uma dívida que eu considerava muito alta. E isso assim, sem eu ganhar nada. Pô. Depois disso veio a pandemia. Logo Porque, assim, né? Porque agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, acho que em janeiro. Foi quando? Setembro? Não. Foi em março. Março. Março de 14 de março. Março. 14 de março, não foi? A pandemia assim, foi um desafio para todo mundo, lógico. Foi, lógico. Mas pra gente, eu acho que foi muito bom. A pandemia ela ensinou muito, porque ela ensinou que a gente não estava preparado por um monte de coisa. Então, através da pancada que a gente tomou da pandemia, eu acho que a gente aprendeu muita coisa, pô. Então, a gente acabou saindo, graças a Deus, a gente saiu mais forte da pandemia. Porque tinha quase 200 alunos, mais ou menos assim, ativos e tal. De 200 alunos cair para 50 alunos, mais ou menos. Então, e conseguir passar por tudo isso foi muito difícil, mas ao mesmo tempo acho que foi bom que transformou a gente em antifrágeis. Pô. Então, assim, problemas vai ter todos os dias, mas pelo menos agora a gente já consegue desenrolar muito desses problemas, né? E foi como você falou, né? Foi chocante para todo mundo, porque, gente, montar aula online era um negócio meio absurdo. Como é que dá? Aulas online, assim, a gente não tinha noção do que era plataforma, do que era isso, do que era aquilo outro. Nossa, Não, nem existia, né? né? A gente Nem ficava existia a plataforma. Pô. montando, era uma loucura. Eu lembro uma vez, ele dando aula, acho que não sei se foi pelo Zoom, que foi de barbeiro. Tinha uma aluna que o neném lá tinha que trocar a fralda do neném Não, na é isso. hora da Ainda aula. tem essas situações, né? Foi assim uma loucura. Se são pais, o filho vem chegando. Ou o filho chama, o filho chora. Era um negócio assim, eu ficava assim, gente, como é que é isso? E a gente não tinha muita noção. Mas o legal é isso, que ele passa, o Instituto Aprimorar passa. Você se arrependeu em algum momento? Me arrepender, não. Mas quase sempre eu fico me perguntando se eu era capaz. Porque de vez em quando o fardo ele fica muito pesado. Então, assim, de vez em quando bate uns problemas que eu não sei se eu ia conseguir. Assim, quando vem, eu fico pensando assim, se eu vou conseguir dar conta. Durante a pandemia e durante alguns momentos, e até assim, até uma reflexão para quem está em casa, eu sempre costumo falar assim, você tá com medo, Vai com medo mesmo, vai galera. com medo. Vai com Tem medo. jeito. Porque pronto, a gente nunca vai estar, mano. Nunca vai estar. E de vez em quando já aconteceu algumas situações, e acontece umas situações, porque assim, a carreira empreendedora, as pessoas estão, a gente fala de profissionalização, a gente trabalha com cursos que as pessoas se formam e tal, mas hoje eu digo o seguinte, que o empreender ele não é para todo mundo. Não é. Ele não é para todo mundo, porque a carga emocional Sim. que você carrega, ela é muito forte. E toda vez que eu paro para pensar na quantidade de pessoas
que acordam todos os dias e elas saem de casa todos os dias para trabalhar em algo, para passar a parte do tempo dela em algo que saiu da minha cabeça, é um peso muito grande. É muita mano. responsabilidade, né? Então, Mas também assim, dá um orgulho, não dá? Não. Não dá orgulho? Não dá? Delma, eu vou te falar, Gente! eu não consigo, por incrível que pareça, eu não consigo ter tempo para eu pensar no que foi feito. Eu acho que Gente, assim, mas é muito- de vez em quando que dá uns estalos assim, que a gente para ver o que construiu, mas não dá tempo, cara. Porque você acorda, pô, resolvi um problema hoje. Amanhã eu já tenho outro problema para resolver, pô. Eu tenho problemas para resolver um tempão. Então, assim, sabe quando que eu paro para ver o tamanho do que a gente já construiu? Sim. Por exemplo, a nossa confraternização de final de ano. Quando eu junto todo mundo, que eu olho para todo mundo assim, eu falo, mano, é muita gente. E esse ano a gente vai fazer Por favor, novamente, já, né? já, Por gentileza, já tá? pensei aqui, ó. É já criei muita coisas na gente. mente. Já quero Porque novamente, assim, foi muito bom. não dá tempo de eu parar e olhar assim e falar, ai, deixa eu curtir aqui o que foi feito. Não, eu paro aqui e eu fico pensando, mano, ainda tem isso aqui pra fazer, ainda tem isso aqui, cara, que tem que ajeitar isso daqui. E como que eu vou ajeitar isso daqui? Como que eu vou resolver isso daqui? Então, falar pra você assim, ah, pô, você tem orgulho? Claro que eu tenho, mano. Mas assim, igual não dá tempo. A logo, né? A logo aqui, eu soube que 4 horas da manhã que você tava montando essa logo. Porque que acontece? Eu tenho um problema, né? Seríssimo, gente. Problema. Seríssimo problema Ele é o dele, carinha tá? da madrugada, hein? Isso. Ele é o carinha da Eu madrugada. não Ai, consigo. nossa. Toda vez que eu fico meio ansioso, vamos colocar assim, por algo, é muito difícil pra eu dormir. Que eu não aguento, né? Então, geralmente, eu acordo de madrugada, então eu quero assim, aproveitar o tempo que eu sei que eu não vou conseguir dormir, eu vou parar pra fazer alguma coisa. E assim, quando eu coloco na cabeça de, cara, eu quero muito fazer um negócio, aí que ferrou, aí que eu não vou dormir mesmo. Então, eu lembro que eu comecei a fazer a logo, era Eu soube disso. umas Essa- 2 horas da manhã e 4 horas da manhã que eu fui terminar. Porque assim, a logo ela tem que ter um sentido, né? Mas eu tô falando, é muito legal. Mas pra quem pensa em empreender, pra quem pensa em construir alguma coisa e tudo mais, eu falo o seguinte, mano. Primeira coisa que você tem que adquirir é a saúde emocional. Às vezes as pessoas pensam que assim, Exato. pra empreender precisa de dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É claro que sem o dinheiro você não consegue. Mas não adianta você ter o dinheiro e você não cuidar da tua cabeça, de você não ter disposição de trabalhar, de você fazer um monte de coisa, porque não vai dar certo. pô. Disposição de trabalhar. Porque pelo né? Lá você de carteirinha assinada, você trabalha 8 horas por dia, tal, bota 9, porque você tira 1 hora de almoço, pega 9, bota o cartão 5 horinhas, você pega a tua bolsa e vai embora. Agora o empreendedor, o dia só Mano, tem 24 horas. É 7 dias, é 7 por 24, pô. O dia só tem 24 horas, é uma realidade, galera. Hoje Não em dia eu me policio um pouco mais. De não me cobrar tanto. Porque de um tempo pra cá eu entendi o seguinte. Não adianta eu conquistar as coisas, eu construir as coisas e eu não conseguir vivê-las. Tem isso também. Então, o que eu coloquei na cabeça é o seguinte, mano. Eu tenho 24 horas. E essas 24 horas eu tenho que aproveitar ela ao máximo possível. Então eu tenho que aproveitar essas 24 horas cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente, cuidando da minha família e cuidando do trabalho. Então hoje, só que assim, já vai fazer 5 anos, né? Que eu tô nessa correria. Sim. Que tem um instituto já vai fazer 4 anos. Nem sempre foi assim, só que assim, eu tenho 36 anos, mano. Eu quero viver até 80. Esse novinho, Você gente, aprendeu a olha. administrar o seu tempo. Porque vamos parar pra pensar. Às vezes as pessoas falam assim, tem um cara que eu falo que é meu tutor, que é o Flávio Augusto, vocês vão olhar aí E que tem olha, vários livros Vários, dele aí. hein? Tem fã. Flávio tá presente. Ele fala o seguinte, que se falta de tempo fosse justificativa, os vagabundos seriam que teriam mais sucesso. Porque o que eles mais têm, os atuais, Tempo. é tempo, né? Mas vamos parar pra pensar, como que esse bagulho do tempo ele é muito louco. A gente tá aqui agora, numa nova empreitada, que a gente tá começando hoje,
num canal no YouTube, gravando vídeo para o YouTube, certo? Mudou a nossa 24 horas, agora tem 25 horas no nosso tempo? Não. 26? Agora pra todo mundo. Não, mano, a gente fez tudo o que tinha que fazer. Se a gente for reparar, a gente fez tudo que a gente tinha pra fazer. Sim. A gente fez tudo o que a gente tinha pra Pra fazer. depois estar aqui. E a gente, ó, adiantou, a gente fechou, entre aspas, né? O Mais Instituto cedo. 1 hora mais cedo. Isso. Entre aspas, a gente fechou. E a gente tá pegando 1 hora agora do nosso tempo, uma hora, tá uma hora aqui, e pouquinho, pra estar aqui. Só que pô, a gente tá produzindo mais Mais. uma coisa, pô. Então, para você conseguir fazer isso, é você fazer a gestão melhor do seu tempo. Igualmente, você pode fazer para tudo na tua vida, mano. Ah, você quer treinar, igual a gente tava falando, você quer treinar? Sim. Ajusta teu tempo, mano. Tu quer passear? Ajusta teu tempo. Ah, você quer namorar? Ajusta teu tempo. Pô, você quer fazer nada, ficar em casa assistindo desenho? Ajusta teu tempo. Então já tive uma ideia, hein? O 00 é hoje aqui com a gente. Então já Exato. vamos programar mais um pra ele vir dar uma aula de tempo pra gente. Olha, Pra ajudar a gente, Pra olha dar aí, dicas a de galera como aí. administrar seu Ó, tempo. tem um livro ali, Trabalhe 4 horas por semana. Eu acho que eu já Esse vi, livro, sim. você olha o título dele e fala assim, porra, vou trabalhar Como 4 assim? horas por semana. Como assim? A ideia não é você trabalhar apenas 4 horas por semana. A ideia principal é você gerenciar o teu tempo, de eliminar as distrações, de forma que você seja mais produtivo. E com isso você consiga viver melhor. Ele tem umas outras questões também. Então, assim, na maioria das vezes, a gente deixa de construir alguma coisa, a gente deixa de aproveitar alguma Sim. coisa, não é porque você não tem tempo, é porque você não gerencia o teu tempo. Pô. Mal administrado. Eu leio, essa frase aí é muito interessante, que a gente como mãe, às vezes tem mães que falam assim, eu não tenho tempo pro meu filho. Mas o que é ter tempo pro filho? Porque às vezes a mãe tem lá 12 horas, 6 horas com o filho, mas não tem qualidade. Isso. Então, eu lembro que uma vez uma psicóloga falou, você não tem que ter quantidade. Pode ser 30 minutinhos. Se Você forem tem- proveitosos, Isso, você não tem que ter quantidade de horas, você tem que ter qualidade de horas. Você E usar assim, as tuas horas sim. muito bem. Hoje, é porque assim, quando a gente é mais novo, você tem, por exemplo, minha filha tem 5 anos. Ela faz aniversário, porra, é alegria danada, né? Lógico. A gente faz mais um ano de vida. sim. Não é tanta alegria assim. Para de graça, eu Eu, amo, não é tanto. lógico. Eu não consigo, mano. Gente, eu Eu não amo consigo. fazer Eu esqueço até aniversário. pergunta a minha idade agora. Não sei, gente. Não Eu sei. tenho. Quantos anos? Não sei. Não, eu gosto de fazer aniversário, eu amo ganhar presente. E falo pra todo mundo o dia do meu aniversário. Não, também não tenho problema Na minha não com cabeça, isso sabe de o que eu idade, fico? não. Pega essa história Não, eu não Minha tenho idade problema com a idade, mas eu fico Não, pensando assim, eu não é gosto mais de um aniversário. ano. É Sim, menos um ano. sim. Eu fico pensando isso. Na é altura menos que um nós ano. estamos, é isso. Não é mais um ano de vida. Não, a dele não, ele ainda tá novinho. Não, é menos um ano de vida, mano. É. Então, assim, eu fico pensando o seguinte, se eu não aproveitar, vou deixar pra... Uma das coisas que fala nesse livro também é isso. Você não deixar pra aproveitar algumas coisas da sua vida quando você estiver mais velho e você não tiver vigor pra Sim. aproveitar tão bem assim. Isso aí. Sim. Então, assim, o que eu procuro fazer hoje é o seguinte, mano, é tentar, dentro das minhas... Se a gente for parar pra ver, ativamente, a gente tem em torno, dependendo do horário que você durma, a gente tem em torno de 5 a 6 horas. De quê? De sono? Não, acordado. Acordado? Ah, tá. Acordado. A gente tem 24 horas. Beleza? Acordado, a gente tem mais de 5 horas acordado? Depende da hora que você vai dormir, pô. Da hora que você acorda e da hora que você vai dormir. Por exemplo, se eu for dormir meia-noite. Se você for dormir meia-noite, acordar 5 horas da manhã. Tá, então eu dormi 4 horas. Dormiu lá as suas Aham. 4 horas. Eu tô falando assim. Acordado a gente tem 10 Não, horas. você tem muito mais horas. Na verdade, ele dormindo. Você vai dormir que em média 8 Sim. Eu durmo a 5, 7 6 horas por noite. 5, 6 horas por aí. A maioria das pessoas vai acordar o quê? Em torno de 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, Isso. e vai dormir de 10 a 11 horas da noite. Exato. A maioria tá nesse patamar aí. A chave é, por exemplo, eu gosto muito de acordar cedo. Porque eu gosto de acordar cedo, porque eu entendo que eu acordando cedo eu vivo mais. Porque uma pessoa que acorda 9 horas da manhã,
Ai, Exemplo. gente, me desculpa, mas eu amo dormir. Não, eu também gosto, mas assim, eu me disciplinei pra eu dividir o meu tempo. É porque vamos parar pra pensar. Faz uma conta, vamos fazer uma conta besta, tá? Pega aí teu celular. Vamos fazer essa conta besta. Eu acordo, geralmente eu vou dormir 10 horas e acordo ali em torno de 5h30, 6 horas da manhã. Ah, tá bom, dormindo 10 horas? Aí, vamos botar. Eu acordei 6 horas da manhã. Uhum. Você acordou 9. Supor. Não, Tá? sim. Ou seja, você dormiu 3 horas a mais do que eu. 3 vezes 7, 21. 21. Tá. Então, na tua semana, se for Sim. parar pra ver, eu vivi quase um dia a mais do Não. que você. Eu tenho essa percepção, eu também acho que perde, porque isso aí é nítido. Você acordou 10 horas da manhã, você vê que o dia que você acorda às 7 não faz muito mais coisas. Mas eu gosto muito de dormir. Também, É. Ah, tá, mas dormiu quanto? Cara, sei, não faz gente. sentido você dormir 10 horas. Não, sim, mas, por exemplo, tem Porra, gente... tem noção, mano? Você dormir 10... Imagina, você acordar meio-dia. Tem pessoas que falam que fica com o corpo doendo. Porque se dormir muito... Se ficar muito tempo na cama, eu Eu escuto nem isso. consigo, mano. Não, eu me Não me acostumei, incomoda, mas não, eu gostava Vai muito. aconchegando. Não, aquele colchãozinho Vai gostoso. aconchegando, né? edredomzinho Não ali, mesmo, galera, não não, mesmo. não. Assim, eu não tenho nada contra com quem... eu não sei assim, não tenho nada contra desde quando não esteja do meu lado. Por exemplo, final de semana. Mano, 6 horas da manhã eu já tô andando na casa. Não, tá não, ligado? não. Não Dormindo. faz isso não, gente. Dormindo. Não acende faz a E luz, eu isso, fico não. boladão, mano. Não Tu fica faz assim, ó. não. Começa a Não. fazer barulho. Acorda. Não, tu não acende a luz, não. Eu te coloco do lado de Eu fora da começo a porta e tranca fazer porta. barulho. Não, Isso quando eu não faz vou lavar a roupa 5 horas da manhã. Mas aí... Botar a roupa na Não, máquina peraí, 5 não, horas da gente. manhã, Não, mano. mas peraí. Domingo? Domingo, amarradão. mas peraí. Não. A pergunta que não quer calar. A tua casa é de quantos andares? 2. Não, então o quarto é em cima, a máquina tá batendo embaixo. É, Mas isso a aí. porta batendo. Que porta? Do Eu vou quarto, trancar a né, porta, filho? eu tranco a porta. Não, vou te falar, eu tenho problema. Não. Tô te falando. Não, ih, Eu tenho problema, eu não aguento não. Mas, porque eu tenho isso na cabeça, de, ó, quanto mais cedo eu acordar, mais eu vou viver. Sim, E, isso é fato. Você sente E mais isso. mas coisas eu aí, vou não, eu aproveitar, vou pô. acordar? Pô, mas vamos parar pra pensar. Tu dorme que horas? Ah, depende. Eu Ah, em média. acho que isso, mas 6, 7 horas por Não, tu noite. acorda que horas? 7h30. 7h30 da manhã é a hora que tu tá acordando. Que horas você dorme? Tipo 11h30, 11 horas. Então, cara, se for parar pra ver, é um horário bom. Não, sim. Agora imagina, se for parar pra ver, eu durmo tarde. Mas às vezes você dormiu tarde fazendo coisas que assim, Sim, não agregou em nada é na tua isso vida. aí, pô. tem muita diferença, Mas, exatamente. por exemplo, antes de eu trabalhar no Estilos Aprimorar, eu chegava em casa 11 horas da noite. Não, assim, eu tenho problema com Até insônia, então eu durmo fazer tarde. as coisas e tal, eu pegava 1h da tarde no trabalho. Tinha época que eu pegava 3 horas, então assim, eu queria dormir até tarde, eu amava dormir até tarde. Eu tinha Mas que também você trabalhava até tarde. Então, eu saía 9h20 mais ou menos. Depois eu me acostumei. Hoje em dia eu acordo cedo sem problema nenhum. Até Tranquilo. dia de sábado e domingo. Eu gosto muito, sabe de quê? Acordar, por exemplo, no domingo, acordar de manhã, tomar o cafezinho da manhã e dormir de novo. Ah, não faço não. Se eu fizer isso, delícia. na madrugada é certo eu acordar. Pra ter noção, não é que é sempre, né? Mas de vez em quando eu até evito de dormir à tarde, assim, no final de semana, porque eu sei que vai atrapalhar meu sono à noite. Bem, eu dormindo até à tarde, eu não evito. dormindo, mas realmente eu entendo. Por exemplo, igual você falou que dorme 10 horas. Impossível. Eu posso estar com sono 10 horas, mas eu não durmo. Não, Porque mas se eu eu... me disciplinei. Quando que eu me disciplinei? Na pandemia. Porque eu tava num ritmo que eu ia dormir 1h, 2h da manhã. É o meu horário de dormir. Aí. Aí, só que eu acordava, sei lá, 6h30. Então eu ficava muito cansado. E, porra, estresse na pandemia ali em cima, Sim. aquela coisa toda. Duas coisas que eu comecei a fazer. Tomar chá, que eu tomava café. Não tinha esse hábito. Eu comecei a tomar chá e comecei a deitar 10 horas da noite, com sono ou sem sono. Eu ia deitar 10 horas da noite. Tanto que hoje em dia, dá 10 horas, o olho já tá igual uma brasa e eu já tô doido pra dormir. Mas então, pô. meu problema é, se eu deitar, dormir, Eu deitei 10 dormia, horas... desculpa te cortar, eu dormia 3 horas às vezes, por noite. De Nossa. 3 a 4 horas por noite. Tipo, Meu Deus. não faz bem, pô. Não, com certeza.
Cortando aqui rapidinho, galera. Cadê a minha logozinha daqui, galerinha? Apagou, mas deixa apagada mesmo. Deixa Tá apagadinha bom, Porque assim. tava de pisca-pisca. Tava Ah, piscando. não, pisca-pisca. Tava. Tá achando que é Natal. Ah, então relaxa. Então, Então, isso tudo, por que eu tô falando desse negócio de sonho e tudo mais? Se eu durmo bem e eu acordo bem, eu consigo Você produzir produz. mais, pô. Com certeza. não dormir é Esse essencial, é essencial, gente. É essencial, eu não consigo. Dormir, agora Nossa. sim, não hibernar, né, mano? Porra, tem gente que se deixar tá hibernando, mano. Vai querer, a pessoa deita 10 horas da noite, tô falando de ninguém não, quem tá se doendo, tá ligado? Mas tem empresas assim- aí, Deita Ai, ai. 10 horas da noite Ai, e se ai. deixar meio-dia, porra, que isso, mano? É mesmo? Deixar meio-dia. Mas a condição das pessoas ajuda, tá? O quê? Tá viva? Não. Ué. Tá viva também? Mas tem Porque a empresa. condição é essa, tá viva, né? Não, mas a pessoa antes mesmo também já dormia assim mesmo. Gostava, filho, é o quê? É Não, tá eu gosto vivo, de, né? Eu não posso eu gosto de dormir, então Não é condição não vou de dormir. Então, assim, criticar. você não tá dormindo, Vou ficar você fora tá desse papo. hibernando, pô. Você Porque gosta de fora dormir? isso... Gosto. Como que é o teu dormir? Mas o meu problema é que eu não consigo dormir cedo. Então, assim, vou dormir até tarde, mas eu não durmo cedo. Impossível 10 horas eu estar Você dormindo. vai dormir que Mas horas? por que tu não Gabi? consegue dormir 10 Não horas? não consigo, agitada. Mas você tem que se acostumar, cara. Se você É. não se acostumar, Se você você não nem- vai conseguir. Se você Criar deitar uma na cama. Se eu deitar e dormir 10 e Deixa meia, o quando olhinho. for 1 hora da manhã, eu acordo. Então, mas nos primeiros dias vai Vai acontecer ser isso. pô. Ah, Depois o teu corpo ele vai acostumar, se acostuma. mano. Assim, eu não consigo, e comigo vai acontecer isso, sentir dor no corpo. Se eu dormir 8 horas, não dá, eu não consigo. Sim. E não me faz bem eu dormir 8, 9 horas, direto. Agora, se eu dormir em torno de 6 horas, no máximo estourando 7 horas, mano, Suficiente. eu levo a vida tranquilão. Eu levo o dia muito bem, pô. Quer ver uma coisa que eu sou fã? Galera, que acordam 6 horas da manhã, vão pra academia, chegam em casa, tomam banho, se arrumam Vai pra pro trabalho. trabalhar. Eu queria muito. Eu até acho muito tentei, legal minha também. Filha, a gente começou a ir pra academia de manhã. Gente, mas acorda às 6 Tu horas foi da o manhã quê? pra Tu academia. tava forte, né? Tu fez 2 dias, não foi? Gente, faz um pouco aqui, Ai, né, ai. menina? tu Sem tava comentário. forte, não, que eu lembro, Gente. pô, que tu tava firme. Não tava. fui dois- Nas primeiras horas. Depois Gente, disso... acordar 6 horas da manhã. A galera vai, firme e forte. Às vezes aqui é os mesmos, a galera vai caminhar lá no Dr. Renato. Não, e eu tal. treino mais ou menos essa hora. Eu treino 6 horas da geralmente manhã? 6, 6 e meia, mais ou Eu menos. tô treinando pra abrir o olhinho. Eu treino mais cedo, porque assim, como eu acordo Eu tô treinando a cedo, mente, tem que acordar, tem que eu acordar, vou. tem que acordar. Acorda. Mas assim, é igual malhar. O malhar pra mim não é pelo prazer. Ah, não, é só pra tentar manter saúde, pô. É só pra isso. Mas assim, falar que é maneiro malhar, eu não acho não, mano. Não, mas tem gente Eu não acho que- maneiro, não. É, assim, É prazeroso. você aprende a gostar. Não, gente, assim, o tempo que eu fiz academia é no início, né? É doloroso, você fica com dor no corpo e tal, mas depois eu acho que melhora tudo, a sua disposição. Eu dormia melhor na época que eu fazia academia. Sim, Eu não já tinha esse faço problema com sono pra dormir, eu não tinha esse problema. Eu dormia bem melhor quando eu fazia academia. Assim, por que eu treino? Eu não treino pra ficar forte, aquela coisa toda. Eu treino porque eu imagino o seguinte. Eu quero viver até 80 anos. mesmo. Eu quero viver até 100. Não, mas Eu também. assim, eu quero viver bem até 80 anos. E eu entendo o seguinte, é natural do corpo, né, mano? Se você tá treinando, você tá malhando, Sim. o seu músculo vai ficar mais forte, ele vai demorar menos tempo pra Sim. ficar frágil. Então, a minha intenção de malhar é essa. E o que ajuda a malhação? Foi o que a gente tava conversando. A malhação me ajuda Ó, a principalmente entender que eu não posso perder pra mim mesmo. Eu não posso perder pra mim, mano. Então, foi o que a gente tava conversando. Já foi gordo? Porra. Eu não me vejo gordo. Eu não vou falar qualquer outra coisa, pode parecer gordofobia, né? Mas eu não me vejo gordo porque eu entendo o seguinte: ninguém fica gordo do dia pra noite. O que faz, sim. exceto pessoas que têm doença e tudo Sim. mais tal. E eu não vou me sentir bem se eu estiver acima do meu peso. E eu nem sei tem qual é o que meu saber peso.
Eu nem sei qual é o meu Sim, peso. eu acho que é uma questão de bem-estar. Eu tô entendendo o seu ponto de vista, Eu né? também. Você sabe que é um processo, você Sim. vai estar vendo que você tá nele e você vai interromper. Porque mas eu não vejo como tem pessoas que se vantagens. sentem bem. Não, e assim, a pessoa que se sente bem, mano, tá, Tá tudo tranquilo, certo, pô. é isso aí. É assim, só que comigo não dá. É igual uma pessoa que é anoréxica, pô. Eu também não acho legal, pô. Por quê? É questão de saúde. Sim. Você ser magro demais ou você ser acima do peso, você ser gordo demais, isso não vai fazer bem pra tua saúde. Então tem a questão física e a questão psicológica. De eu me olhar no espelho e falar assim, porra, eu tô legal. Eu tô bem. De olhar assim e falar, porra, eu tô bonito. Igual hoje, eu tava na rua, passei em frente à vidraça assim, eu falei, Que isso? filho? Quem é esse galã Tô de amassando, novela? hein, filho? Quem é Quando esse eu galã? olhei assim, eu falei, eu tô amassando, hein? Semana Onde, passada. gente? Que isso tá acontecendo? O nosso amigo, Essa Macílio. autoestima, Esse assim, espelho. Aníbal, deixa eu falar a fofoca. Era aí. Fui lá no Macílio, Me conte. aí a gente tava conversando e tal. A esposa do Macílio pegou e falou assim, Pedro, você tá diferente. Aí eu falei assim, porra, como assim diferente? A cabeça, né? Que eu raspei a cabeça e tal. Aí ela, não, você tá... Antes você era mais magro, pá. Aí eu falei, não, pô, tô aí, fazendo um negocinho, tô comendo, pá, pá, pá. Aí quando eu saí, falei com a Bia, né? Falei, o shape do pai tá como, filho? Já começava a dar resultado. Tudo se Sabe por quê? achando, Quando eu tava no gente. salão, ela tirava a foto e falava da minha barriguinha. Que a barriguinha tava estufada na foto. Falei, filho, o shape do pai agora. Aqui, foi quando eu Agora botei aqui sustenta, assim, ó. Beatriz. O shape do pai tá como? Vai? Então assim, tem essa parte de você se olhar e você se sentir bem, pô. Se você Vai vai ser se legal. sentir bem Isso é gordo, se você vai se sentir bem magro, se você vai se sentir bem do mesmo no meio termo. Por exemplo, eu não acho bonito aqueles caras que fazem fisiculturismo. Eu não acho bonito, pô. Eu não acho legal. Eu gostaria de ficar daquele jeito. Nunca, pô. Tudo é questão de gosto. Então, assim, e como cada um tem a tua vida e cada um faz da tua vida o que quer, então, eu acho muito, muito feio, muito errado esse pessoal do politicamente correto. Que tem que colocar na tua cabeça que, pô, vou colocar na tua cabeça que bonito, assim, o padrão da beleza. Qual é o padrão não da existe. beleza? Não existe. Olha aqui o meu cabelo. Padrão o cabelo é dela, meu. o cabelo Qual é o seu. padrão da beleza? O padrão da beleza é o que você entende que é bom pra você, mano. Então, assim, Tá ok pra você, tá tudo eu não certo. sou obrigado a achar uma pessoa magra bonita, uma pessoa gorda bonita, uma pessoa forte bonita. Se ela Não, tá se mano. achando bonita, tá tudo ok. Então assim, se você acha legal desse jeito, mano, tá legal, você tá legal desse jeito. Agora, não vem me bem, convencer que eu tenho que ficar igual a você. Sim, eu tenho que ser forte e sarado porque é mano. disso que as mulheres gostam. Não. Então assim, Então eu você sou... não vem me convencer que eu vou fazer esse trâmite aí, tá? Do cabelo também. Ah, Você vai fazer o quê? Trâmite Vai do parar de cabelo. pintar? Ainda não consegui, mas eu amo. Pô, mas eu gosto do teu cabelo assim, cara. Essa cor? Acho legal. Não, o louro em si. Eu acho que o louro em você, ele fica natural. Não, Parece que ela nasceu loura. exato. Não, isso aí Mas todo não, mundo. porque eu sou ligado? loura, esse aí eu sou. Sim, mas esse tom é seu. Meu. Seu. Não é tintura. Não tem como. Que o Léo não veja. Mas eu tô Que entendendo. o Léo ouça isso, né? Não, Que- Léo, alô, Léo Léo. Léo, isso é piada interna nossa, É hein? mesmo. Não, Tu- porque ele me deu uma zoada, tá? Ele me deu uma zoada que Léo me aguarde. Não, mas essa questão aí é legal. Eu entendi você falar do cabelo, porque é isso que o Pedro falou. Como chegam pessoas bem mais velhas, lá no curso mesmo. Caramba, o seu cabelo é branco assim mesmo? Nossa, eu não tenho coragem. Nossa, mas como é que você consegue? Eu consigo porque não me incomoda. Eu tô me sentindo bem, tô Eu acho ótima. lindo. Isso é herança. Eu acho Mas o lindo. teu cabelo parece que foi feito. Pô. Sim, Não parece que Que é tá algo branco. natural. Não, Sim. Parece que porque foi veio- feito luzes e Sim. tudo mais. E eu acho que... É porque assim, porque a gente já te conheceu assim, né? Mas eu acho que se você pintasse o cabelo... Não. Não acabou, ia não tem. ficar legal. Exatamente. Identidade. Acabou, Tá perdi. ligado? Então Isso assim, aí. você ia perder totalmente a Sim. sua identidade. Sim, Me falaram que ela teve cabelo vermelho. Eu não consigo ver cabelo Imaginar. com cabelo vermelho. ruiva. Ah, e fica imaginando o trabalho que te dava, né? Nossa. De ficar retocando a raiz. Eu parei de pintar por isso, porque menos de 15 dias meu cabelo já tava com 2 dedos brancos. Aí fica Sabe o que eu faço? 3 cores no cabelo. Porque Horrível. geralmente a ponta já é de Exato, outra outra cor. É exatamente isso que acontecia. Não, o legal aqui é que o papo foi pra um, Nossa, foi pra cabelo. nós começamos falando de curso e Não. estamos falando de cabelo. de cabelo, Que o cabelo tem 3 cores. o cabelo de fisiculturismo, de tudo. Eu acho legal, o papo é isso, né? Não, que mas o papo é assim, do porque
quando a gente fala de beleza, é um negócio muito complicado, né, cara? Porque, assim, o que é feio e o que é bonito? Não existe, gente. Sim. É igual felicidade. O que é felicidade? Sim, Tem gente que é feliz com muito. Tem É gente igual que a é feliz com riqueza. O que é riqueza? exatamente. O que é ser rico? Ter muito dinheiro? Não é Ser muito dinheiro, feliz? mano. Então, assim, pouco. Tem coisas que o dinheiro não são compra. coisas que as pessoas elas tentam rotular, igual as pessoas falam, por exemplo, dinheiro. Que, poxa, quando eu tivesse X dinheiro, eu vou ser mais feliz porque eu vou conseguir resolver esses problemas aqui. Mano, esse bobeto vai ter outros E os problemas, outros? pô. E os outros? E tem, Sempre terão outros. Então, assim, esse negócio da felicidade, disso, daquilo outro, os padrões, né, que as pessoas criam, eu acho que, e assim, é muito complicado, porque a internet, ela faz isso com a gente. A gente sempre tende a olhar o que as pessoas publicam e achar que, pô, a vida da pessoa é perfeita e é minha merda, pô. Como que ela consegue? Ela acorda 6 horas da manhã, faz um café super natural, coloca o primeiro filho pra Sem escola. açúcar. Sem açúcar, tudo Ela toma um fit. café sem... Não, tudo fit. Aí ela Papai do céu. coloca o primeiro filho pra escola. Depois que ela coloca o primeiro filho pra escola, ela vai fazer o exercício dela, que ela faz exercício em casa. Faz o Vai ter uma exercício. academia. Depois ela vai fazer o almoço, coloca os outros 2 filhos pra escola, que ela tem 2 filhos menores, coloca os filhos pra escola. Depois ela arruma a casa, depois os filhos chegam da escola, nisso ela continua. Ela ainda consegue tomar banho, deitar e assistir dorama. Netflix. Gente. Netflix, patrocina, hein? Patrocina a gente. O que eu fico enxergando é assim, quando eu vejo... primeiro, eu seleciono as pessoas que eu sigo, né? Ah, sim, te cortando rapidinho, só pra concluir, gente. Isso que eu falei é real. É uma menina que eu sigo e eu tive que parar de seguir porque isso estava mexendo com a minha mente. Como assim, gente? Como ela consegue? Eu não consigo? Por quê? Eu penso o Não, seguinte... eu tenho até medo dessas coisas. Eu penso o seguinte, eu seleciono as pessoas que eu sigo e eu sigo, se eu não me engano, no máximo 50 pessoas. Sim. E assim, são pessoas que eu entendo que construíram algo que talvez Sim. eu quisesse construir. Tem a te agregar, né? É. Você assistindo, você tem... Então, quando eu observo a pessoa, por exemplo, numa situação dessa daí, são 2 pontos que eu enxergo. Uma, como que ela fez para conseguir ter Como isso, ela consegue. para fazer ter isso. Eu consigo fazer isso também, se eu consigo ou não. Aí vem para mim que é o ponto mais importante. Eu quero. Quem que não queria? Depende. Isso, já é perfeição. Depende. Porque uma assim, perfeição. vamos supor, deixa eu te dar um exemplo, tá? Você tem uma pessoa, por exemplo, tem um casal que eu assisto no YouTube, então as pessoas vocês devem conhecer, do canal, fazer um mexão aqui pra eles, Mundo Sem Fim. É um casal que eles viajam o mundo todo. E, porra, conhece vários lugares e tal. Eles se planejaram para isso. É muito maneiro, gente. E depois eles juntaram dinheiro. Depois disso daí, eles pegaram, viajaram o mundo, começaram a gravar e hoje eles vivem na monetização do YouTube, eu acho, não sei. Sim. Mas assim, viajam o mundo. Muito. Sim. Conhece Eles tudo. conhecem o mundo inteiro. É muito maneiro. Mas eu não quero. Eu não quero isso pra minha vida. Porque eu gosto muito de estar em casa. Mas é uma forma, né, de vida. Então, eu assim, amo é viajar, maneiro? Eu acho Nossa. muito maneiro. Mas imagine você não ter uma casa pra você voltar. Porque assim, eles têm a casa deles e tal. Porque eu já vi eles em alguns podcasts. Sim. Acho que eles moram em São Paulo. Eu acho muito maneiro a vida deles e até me inspiro. Não, Mas não. como que eu me inspiro? Não. De assim, conhecer lugares. Sim. Então assim, eu vou trabalhar, eu vou produzir, mas eu vou separar Tirar um um tempinho. determinado tempo para eu conhecer lugares, para eu conhecer culturas diferentes, conhecer lugar diferente, pô. Agora, então, pô, peguei como referência viajar para vários lugares. Mas eu quero viver Não da só forma fazendo deles. isso? Não, eu não quero. Então, assim, toda vez que eu vejo uma pessoa fazendo coisas que, pô, tá muito fora da minha realidade, eu me questiono sempre nessas 3 coisas, pô. Então, pô, como que ele faz? Como que ele conseguiu fazer isso? Porque eu não consegui.
Mas aí o meu ponto principal é esse. Eu quero isso pra mim? Porque senão você acaba passando a tua vida toda correndo atrás de algo e quando você chega lá, você vai olhar e falar, porra, não era bem isso que eu queria pra mim, cara. Então, pô, você vê aí diversas pessoas na própria internet Sim. que são famosas, que têm dinheiro, uma série de coisas que, assim, se você for parar pra ver, não precisa de nada. E existe uma pesquisa que diz o seguinte, mano, quem enche a sala do psiquiatra não é o pobre não, mano. São essas pessoas. Exatamente. São elas. Então, assim, você fica em busca de algo que você entende que, não, quando eu tiver isso daqui, quando eu for isso, e pega aquela pessoa. Uma coisa assim, é muito bom você pegar pessoas como referência. Você não pode pegar pessoas pra fazer cópia. Sim. Você É isso querer aí. copiar as pessoas. isso aí. Então, assim, isso aí. aí Você acho falou que perde tudo. todo sentido. Mas a internet, ela leva o jovem muito pra isso. Não, a internet é cruel, gente. É cada coisa absurda que você vê. A internet, ela é excelente. Ela é excelente, gente. A galera Sim. faz faculdade. Você estuda, você viaja, você tem faz um monte de conhecimento. coisa, você compra, você faz Isso compra, aí. você faz isso hoje, né? Tem N coisas boas. Mas isso Mas que ao ele mesmo tempo é isso, é muito cruel. O jovem, principalmente o jovem. Né? Porque na internet, quem tá se expondo, a pessoa não pode errar, ela tem que ser perfeita. Vamos lá, no visual, como a gente estava falando, tem que ter um padrão, porque se você não tem um padrão, são comentários absurdos. É tudo isso, uma vida perfeita, tem que ser tudo perfeito, tem que ser correto em tudo. Eu não sei qual foi a atriz que eu vi, que ela na internet, ela falando, ela totalmente sem maquiagem. Ela falou, gente, eu sou normal, eu sou natural. Isso. Eu faço tudo. Ela até brincou, ela falou, gente, eu vou no banheiro, eu uso papel higiênico, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E as pessoas são assim. Porque parece que as pessoas que estão ao lado contrário, elas esquecem disso. Exatamente. Elas olham aquilo ali e acham que aquilo ali... Mas será que a Madonna vai no banheiro? Será que Não, fulano sabe o que vai eu me no banheiro? pergunto direto? Ah, por favor. Deixa eu falar aqui, pô. Ai, socorro. Eu vou até... Eu me pergunto isso direto. Não, eu tô até medo. Eu fico olhando assim. Eu tô com medo. Por exemplo, quem é aquela. É Renata Vasconcelos, né? Que apresenta o Jornal Nacional. Sim. Junto com o William Bonner. Às vezes eu fico olhando. Assim, eu não assisto, né? Eu não tenho TV aberta em casa e tal. Mas às vezes eu fico olhando pra pessoas igual a ela assim. E eu fico perguntando: será que ela lava a louça? Pô, Imagina essa mulher lavando uma louça. ela lava 2 copinhos, né, Eu não Delma? consigo ver ela lavando uma Pelo louça amor em de casa. Deus, na moral. né, Delma? De repente ela faz... Gente, Quem mas- lava a louça Você sou para pra eu. imaginar aquela mulher. Pegou a imagem dela na tua cabeça? Imagina ela agora com a vassoura de piaçava na Não, manga. mas deixa eu te falar. Não, a Renata. Não, olha só, isso que eu ia falar. Eu ia falar isso. A Renata Vasconcelos eu não tenho, não. Mas vamos lá, por exemplo, Cristiane Torlone. Sabe quem é Cristiane Torlone? Não me veio a mente agora. Não sabe quem é Cristiane Não Torlone? sei, mas você Não imagino ela com uma vassoura. Ela eu não imagino com uma vassoura de piaçava. Você imagina a Xuxa? Imagino. Pior que a Xuxa, eu imagino. A Xuxa sempre... De vez em quando, assim, um Uma lixinho aqui, ó. vassourinha de leve. Vem, Xaxa. Tira a Xaxa. Ô, Xaxa, você deixou uma sujeira. Vem, Xaxa. Xaxa grandona já. A gente tá imaginando a Sasha pequenininha, tá ligado? A Sasha A grandona. Sasha é casada. já. A Sasha é casada. Você deixou o copo sujo lá na pia. Ali, ó. Vem, Sasha. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas assim, eu de vez em quando... Vamos eu para fico mais imaginando conhecido, essa, realmente, cara. Tipo, não o me Luciano imagino. Huck não imagino, o Marcos Mion já imagino. Não, Marcos Fazendo o quê? Mion. Lavando uma loucinha, Lavando a louça. passando uma vassourinha, tirando os pelinhos daquele Marcos monte de Mion, cachorro né? que ele tem. Imagina essa... Ele imagina. Então é isso. Não, de vez em quando eu fico me imaginando isso. Eu fico olhando essas pessoas falando, mano, essa pessoa não faz. É igual quando você vê. No Instagram você tem muita. Essas meninas que. Porra, você olha assim e fala, cara, essa pessoa não existe, de tão bonita Não, que não ela tem é. como, gente. Não E eu tem fico me como. perguntando isso. Eu falei, cara, imagina essa pessoa lavando uma louça em casa. Lavando um banheiro. Lavando um banheiro. vaso. Imagina. Vamos ser mais específicos. Gente, aquele papai. Vamos lá. Não, porque assim, é a realidade. Só que assim, é uma realidade Longe que deles. ninguém mostra, mano. Isso aí. Porque assim, Não, longe você deles não, pega. eles Não, devem longe ter- deles porque a gente não consegue ter essa Se visão. você entra no Exatamente, feed da isso, pessoa ali, Isso, você é não vai ver isso impossível. tudo, pô. Impossível. Então, e a pessoa também não mostra isso tudo. Uma vez eu tava. Ana Hickman. Uma vez. Ana Hickman. Eu pensei Aí, que tu Ana gosta Hickman. dela. Gosto, eu sou fã da Ana Hickman. Uma vez eu tava. Eu tava fazendo trabalho pelo Instagram e eu não sabia que isso existia, né? Mas tem gente que faz Instagram de casa, né?
Sim. De sim. casa. Sim. Nossa, é muito legal. Pra mostrar a casa. É muito legal. Mostra os cômodos, como mostrando arruma o o quarto. cômodo, É, mostra acho legal. a cama, aquela Isso. parada Isso aqui toda. Dá e tal. dicas, dá Elástico. dicas. E assim, Eu é aprendi. maneira que a pessoa não aparece. É Não, a casa que é o só o Instagram. personagem, Eu Isso né? aprendi aí. a dobrar lençol O Instagram de é só elástico. aquilo ali. Eu aprendi É. a dobrar lençol de elástico assim. Só que assim, aí a pessoa ainda tá mostrando como que o dia a dia de arrumar a casa. Só que assim, você pega muito feed ali de pessoas ali que, porra, você não vê isso, mano. Não a pessoa, não, a vida tem muitos que dela não tem. é estar dentro da praia, tá dentro Sim. de shopping, essas Sim. coisas. E assim, mano, essa não é a realidade da vida, É, mas tá eu ligado? acho que, como eu falei, né? A internet, ela maltrata. Já aconteceu de você ver artistas na praia com uma estria, com uma celulite. E ser escrachado. A galera Exatamente. escrachada. A gente que tá chegando aqui quase ao nosso final, vamos aproveitar que a gente tá falando de vida, que a gente fala de profissão, que a gente fala de tudo. Ai, aqui, Vamos gente, lá. olha. Meio vai que ter pra tudo. gente encerrar. Deixa eu fazer a pergunta pra vocês e eu respondo essa pergunta e o pessoal de casa pensa nessa pergunta aí pra vocês também. Qual é a vida que vocês querem ter? Qual é a vida que vocês querem ter? Vai lá, Gabi. Qual é a vida que tu quer ter? Poxa. Uma vida tranquila. O que é vida? O que seria uma vida tranquila? As contas pagas. Saúde pra mim, pra família. Poder viajar de vez em quando. Uma casa bem confortável. Sem luxo, conforto. É isso. Comer bem. Ah, tá, comer bem, gente. Porque eu falei que eu amo dormir, mas eu também amo comer. Não, Eu isso esque- aí... Galera, vou contar um segredo aqui. Já vamos fazer uma fofoca aqui, Primeiro, Gabi. eu amo comer primeiro. Antes de... Gente, a Gabi come um cachorro quente, um hambúrguer, batata e 2 guaraná. Assim, brincando. Tudo bem que eu conheço uma outra pessoa também que come assim também, né? A marmitinha de potinho de sorvete. Pra você, Mas Delma, qual é a vida que tu quer ter? Bom, galera, eu queria ter um emprego que eu ganhasse muito. Muito, galera. Pô, tá falando que tu ganha mal no Instituto Não Federal? entendi. Ai, gente, não. Não entendi, não. Não, peraí. Gente, Hum. olha, você que vive falando que, nossa, vou pagar teu almoço porque eu trabalho no Instituto Não, mas eu não Aprimorar. falei sobre isso. Quero ver tu pagar o nosso almoço agora amanhã pra se redimir, pô. Não, ai, gente, Ué? coisa horrível, eu não falei assim. Mas porque assim, a minha vida, porque assim, eu trabalho. O que é ganhar muito pra você? Ai, eu não sei, gente, que a gente fala tanto Ué, assim. quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Ih, caraca, viu? Então, vamos Sentiu, lá. né? Sentiu. Porque assim, os filhos já estão grandes. Peraí, o que é? Ih, pegou, hein, galera? Pegou agora essa pergunta aí. Eu vou ter que verificar, eu vou ter que me redimir aqui, né? Porque pegou agora. Ai, gente, trabalhar. Não sei. Olha, pegou. Vai, gente, me ajuda aí. É tua vida, cara. Eu não posso falar eu não por posso você. ajudar na tua vida, não, pô. É o quê, gente? Só isso. Deixa eu te ajudar então, vamos lá. Me ajuda. Deixa eu te falar da minha vida e tu copia a minha vida Então pra copia, você. me dá aí. Vai lá. Qual é a vida que eu queria ter ou que eu quero ter? Cara, uma vez eu parei pra pensar nisso, né? E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a vida que eu queria ter é a vida que eu tenho. Então, eu acho que é mais ou menos isso, é meio... Mas por quê? Tem um monte de coisa na minha vida que eu ainda quero conquistar, que eu ainda quero ter, que eu quero fazer. Mas ao longo do tempo, e principalmente depois que comecei a empreender, eu descobri o seguinte, que não existe o fim, pô. O fim é quando você fecha o olho. Tu fechou Isso o é olho, verdade. acabou. Sim. Porque, vamos parar pra pensar, vamos lá. Tu trabalha no Instituto há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. 1 ano e pouquinho. Tu trabalha no Instituto há quanto tempo? 3 anos e pouco. 3 Ah, anos, olha, gente. Deixa eu chutar aqui não tão alto, tá? Há 4 meses atrás. Vocês imaginavam estar sentado aqui agora? Não. Não. Não mesmo. Então não acaba, mano. Sempre Então, tem alguma essa coisa. do realizar, É verdade. ela não acaba. E assim, tem um monte de coisas que a gente ainda não sabe que a gente vai Pô, querer. Isso aí. Então, mas eu acho que... Então, vou me redimir aqui agora. Você falou, vou puxar teu gancho pra mim. Quando eu falei assim... Porque assim, o Instituto Aprimorar, ele não é pequenininho, né? A gente tem pouco tempo ainda. Então, ele vai crescer. E quanto mais crescer,
mais crescer. Ai, que triste essa Defina palavra. pequenininho. Eu ia Gente, mas pedir tá essa... uma Eu benção, ia. né? Pequeno que eu digo assim, nós temos 4 anos dentro de Ausch. Só tem uma unidade dentro de Ausch. Amanhã depois, por exemplo, 1000 alunos. Eu tenho que abrir outras unidades. Então, assim, crescer. E eu acho que é isso. Porque a vida em si, eu não tenho muito o que pedir. Né? Se você me perguntar assim, você mudaria alguma coisa na sua vida? Não, eu não tenho assim o que mudar. Né? O que é. Você é o que é Eu venho mudando. Tem uma coisa que eu quero mudar na minha vida, que é a alimentação. Não, hoje tá brabo pro meu lado. Eu quero alimentação porque eu acho que eu como mal. Não, eu acho que pra mim é academia. De Não, sempre repente tem uma isso. coisa, mas então, assim, academia. porque assim, quando a gente joga qual é a vida que a gente queria ter, às vezes a gente leva pra um bagulho muito distante, Surreal. tá ligado? Surreal, isso aí. E às vezes, assim, nenhum prédio, ele é construído já alto, pô. É tijolo Exato, por tijolo, sim, pô. exato. Então, assim, tu quer mudar a realidade da tua vida, começa pelas pequenas coisas, pô. Então, quando você falou Então, assim, assim, tá dormindo demais? Acorda cedo. Tá dormindo pouco? Dorme Dorme um mais. pouquinho mais. Então, ajusta a tua vida pra você conseguir grandes coisas. Então, assim, algo extraordinário, ele não cresce extraordinário. Algo extraordinário começa com pequenas coisas. exato. Você pega, por exemplo, o oceano. Olha, o oceano ele é feito de quê? De pequenas gotas, mano, lá da nascente do rio. Exatamente. Que foram pequenas gotinhas que foram indo até desembarcar lá no rio e criar aquilo tudo lá, pô. E já parou agora, assim, pra não sair, pra gente sair um pouco dessa parte filosófica, tu já parou pra pensar no buracão que é, velho? Papai, Vocês nunca pararam pra pensar, não? Gente, é mesmo, tirou água. eu tenho medo. Cruz credo. Não é um buracão danado? Nossa, Para pra assustador. imaginar medo. o tamanho do buracão. Uma vez eu tava na praia, eu pensei Gente, pra que nisso. que eu falar isso? Gente, eu tenho 2 até horas da medo. manhã, já sei o que eu vou estar Só pra pensando hoje. parar de filosofar, Não, imagina, eu mas também acho que o essa buracão pergunta que aí é. de- Para pra Gente, pensar. não, Eu surreal. tenho medo, eu tenho medo. Então, assim, pra encher aquele buracão todo. Quantas gotinhas que Foi precisaram, hein? gotinha, pô. Então, assim, tu quer ter uma vida melhor? Começa mudando pequenas coisas. E aí, o que vocês acharam do nosso primeiro episódio? Foi legal o bate-papo, galera. Foi Eu gostei. Muito maneiro também. A gente fica um pouquinho ansiosa assim no primeiro. No início, né? não, no início, acho que depois a gente se soltou, né? Depois Ficou mais à isso, vontade. Mas é muito legal. E, galera, falem aí o que vocês querem, né, ver no podcast também. A galera dentro de Ausch, quem é que vocês querem que a gente entreviste e tal. Ou fora de Ausch também. Ou fora Sim. também. Né? Às Então, vezes, uma deixa aí psicóloga, nos um comentários médico. aí. Isso, fala aí, galera. E principalmente, né? Não se esqueça, aquele de praxe, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho, Por curta, favor. comenta, compartilha. Vem aqui pra gente. Contra-rega, qual câmera que a gente pode falar? Essa aqui? Isso. Ativa o sininho. Aqui, Isso aí, ó. ali no meio. Ali? no meio. Ativa o sininho, Ah, Aí, se ó. inscreve no canal. Por favor, galera, porque o podcast, né, o Aprimorar Cast é feito pra vocês. Então, Isso assim, o aí. que vocês querem ver aqui, nessa mesa Deem aqui, dicas. retangular, tá? Que hoje eu falei assim, mesa redonda. alguém Não, falou assim não, pra não, mim. não. É uma mesa Retangular. retangular, É, tá, isso gente? aí. E principalmente, qual era a ideia do episódio de hoje? É mostrar pra vocês que nós somos humanos, pô. Sim. Igual a todo Somos, mundo. gente. Então, assim, a gente trabalha, a gente tem projetos, mas a gente também fala de buraco grande que é na praia. Aquele mazão todo, a gente também fala exatamente. besteira. Isso aí. Fala Igual também. a todo mundo. Então, episódios todas terças, quartas e quintas. A gente tá com episódio novo. E é isso, né? Vamos, peraí, semana que vem, qual vai ser a primeira que vai até... Ai, de cabeça eu não lembro. De Eu cabeça também também não me não. recordo. Mas mas a gente vai divulgar. colocar, A gente vai galera, colocar nossa aqui agenda. o nosso Instagram para vocês seguirem lá e acompanhar os próximos Isso. episódios, os próximos convidados. Algo mais, gente? Não, galera, uma boa noite Tudo de pra boa. vocês. Boa noite pra todos. Foi um prazer estar com vocês aqui no nosso primeiro episódio 001. Era Não, 00. Desculpa. Ué, não entendi. Episódio 00. Ué. E até o próximo episódio. É isso. Gente, tchau, tchau. Beijos.